Olá, meus amores. Aqui é Célia Tac, facilitadora quântica. No mais um, vamos falar de luto hoje, conforme prometido, né? Eu falei de mudanças, falei de finalizações e o quanto isso também estava ligado ao luto. Antes eu vou falar do luto, das mudanças, de quando alguém morre de verdade, né? Quando alguém falece, eu falo que cada ser é muito único e ela reage de uma forma diferente. Sobre isso, eu ia falar que encontrei uma vizinha minha, que ela vem conversar comigo, que ela vem perguntar isso. Se tinha alguma coisa de errada com ela, olha que coisa estranha, né? Se tinha alguma coisa de errada com ela, porque a mãe dela faleceu, e ela falou que estava uns 4, 5 dias, e ela falou assim, que ela procurava, mas ela não sentia tristeza, não vinha o choro. Foi quando eu falei para ela, né, que cada um realmente reage de um jeito, e como que era o relacionamento dela com a mãe dela. Ela disse que ela teve a oportunidade de ir visitar, que a mãe dela estava longe, ela está muitos anos longe da mãe, e algumas vezes ela consegue visitar ela lá no norte. E a última vez que ela foi, foi como se fosse um pedido mesmo da mãe para ela estar lá, para elas se verem. Então foi como se fosse uma despedida. Inconscientemente ela fez uma despedida, né? Agradeceu muito tudo que a mãe pôde fazer e ela sentia muito, porque ela é em São Paulo e a mãe do Norte, a distância é muito grande, né? E a mãe ficando muito velhinha, quase 90 anos, né? Aí ela falou assim, que quando ela recebeu a notícia, é, ela recebeu a notícia, mas o que mais preocupava ela, e os filhos procuravam ela, perguntando como é que ela estava, tudo, ela falou, mas eu estou bem, eu estou bem. E foi quando eu falei. Uma das coisas que eu percebi, um dos ensinamentos que eu tive, é que quando o filho consegue ser filho, é o maior presente que a gente dá para os nossos pais. Então ela cumpriu. Eu olhei para ela e falei, você está em paz. É, e eu acho que é esse o grande lance de aproveitar a vida e de viver, né? De você conseguir estar ali no seu papel, cumprir isso. Então, cada ser é muito único. E outra, também não se agarrar a isso. Se uma hora sentir tristeza, aceita, acolhe essa tristeza. A mãe sempre foi muito importante. Vai ter alguns momentos. Mas fisicamente, eles já estavam longe já fazia mais de décadas, né? Que ela está aqui em São Paulo já faz várias décadas. Ela saiu de lá bem nova. Então, fisicamente, ela já estava distante da mãe há muito tempo. Então, todos os ensinamentos da mãe, ela já tinha. E se permitir, tá tudo bem. Olhar para isso, se sentir tristeza também tá tudo bem. Aquilo que eu falei, cada um reage de um jeito. Mas o inconformismo era exatamente isso, que ninguém se conformava dela não estar triste de ter perdido a mãe. E é isso. Às vezes a gente reage diferente, tá tudo bem. Então, um dos pontos que a gente fala também é isso, né? De como que é o luto da perda de uma pessoa, da morte física de alguém. Mas voltando aos outros dois vídeos, vídeo 11 e 12, que é mudança e finalização, quando a gente faz algumas finalizações, eu falei, todo fim também é um luto, vem os sentimentos. Que eu queria falar sobre o luto, sobre os 5 estágios. As 5 estágios do luto, que a gente às vezes também passa. Quando há a morte desse sonho, a morte que eu falo, quando a gente se separa, a gente perde o emprego, às vezes a gente sente esse luto, essa mudança drástica, tudo é muito drástico, né? Então é uma morte daquilo que já era conhecido. E os 5 estágios são a negação, quando eu olho aquilo e falo, não, não estou acreditando. Não, isso não é possível. Não, isso não está acontecendo. E aquilo vem. Aí chega o segundo estágio, que é aquela raiva. Não, por que isso está acontecendo comigo? O que que eu fiz errado? Então, há uma revolta, uma raiva. É muito difícil lidar com isso, com aquilo que a gente não controla, né? Então, primeiro a gente nega, a gente tem raiva, que não necessariamente nessa ordem, tá? E às vezes ela dá uma oscilada, mas os 5 estágios costumam estar muito presentes. E é importante a gente respeitar esses estágios. Há um estágio que é a barganha, né? Quando eu vou falar assim, mas e se eu fizer de tal jeito, será que eu volto? Será que volta a ser como era antes? Ou eu tento barganhar até quando eu vejo alguns finais de relacionamento, quando algumas pessoas não finalizam bem um relacionamento, ela engata no outro, tentando dar continuação no outro. Isso viria como se fosse uma barganha.
Está tentando barganhar para que ela se sinta naquele estágio seguro, né? Aquele estágio seguro. Então tem a barganha no estágio do luto, tem uma parte bem puxadinha que é a parte da depressão, né? A parte da depressão é um estágio. Foi quando eu, estudando o estágio do luto, eu descobri que tudo tem um lado bom. Quando foi eu vi que realmente a depressão tem um lado bom. Qual que é o lado bom da depressão? É aquele lado em que eu me recolho, eu me internalizo e começo a me questionar quais são meus valores, o que que realmente importa na minha vida, o que que é essencial. Quando eu me permito a estar presente com isso, olhar isso, eu sempre falo, olhem tudo com muito respeito, com muito amor. Quando você consegue olhar isso, você consegue olhar, porque você se desconecta, aquilo que você gostava muito de fazer, que você gostava muito de festa, gostava muito de ver gente, você começa a não ver tanto sentido naquilo, é a hora que você se recolhe, é a hora que você se deprime mesmo. E é o momento que você não consegue falar com as pessoas, que você se sente muito só, é como se ninguém fosse entender o que você. E outra, acho que também porque a gente também não entende quando a gente está deprimido. A gente não consegue verbalizar, é algo muito interno, é como se fosse uma redescoberta ali. É muito difícil, é muito. Ai, a palavra acho que seria desafiador. Desafiador e profundo. Quando a gente consegue entrar nessa depressão com esse respeito. É desafiador e profundo, mas você descobre uma força dentro de você, que é a hora que você consegue chegar no quinto estágio, que é na hora que você começa a entender e a compreender e a ter uma aceitação daquilo, né? Então a gente oscila nesse todos esses estágios, é importante respeitar, não necessariamente você vai ter todos, mas quando você faz o luto dessa forma respeitosa, você ganha um presente maravilhoso, você consegue se sentir vivo. Você consegue perceber o significado de estar vivo, né? Se a gente fala em morte, é isso que eu sempre falo em várias postagens, vários textos que eu falo, vários insights que me vêm, que na verdade a morte vem para nos ensinar a viver. Só que se eu me recuso, a vida sempre está ali, né? A morte está sempre acompanhando. Se eu estou presente com isso, eu tomo força, eu aprendo a viver. A vida sempre traz todos os ensinamentos que a gente requer, só que às vezes a gente se recusa a aprender, né? Que a hora que a gente fala dos apegos. É importante a gente ter alguns apegos, porque também não dá para a gente fazer tudo muito descartável. Só que é isso. O que que é essencial? O que que é essencial? O que que é importante naquele momento? Aquilo realmente é valioso? Porque às vezes aquilo é valioso por um tempo. Tenho pensado muito sobre isso. Tudo tem um estágio, tudo tem um tempo, né? E tudo faz parte, tudo é importante, eu sempre falo. Tudo faz parte, tudo é importante, tem seu tempo, tem o seu lugar. Então, quando eu queria falar dos 5 estágios do luto, era para ter esse olhar. Cada ser é muito único, cada um reage de uma forma muito diferente. E o luto é importante a gente internalizar, é importante a gente se questionar e ter as próprias respostas. É, é isso. Eu acho que quando eu pensei no luto, era para trazer um pouco desse olhar, de se olhar em algumas fases e respeitar também. Respeitar a tristeza é importante, depressão é importante. Quando eu falei que tudo faz parte, gente, quando eu comecei a aceitar, as coisas mudam. A gente fica se negando a mudar, mas a vida está em constante mudança, tem constante movimento. O Bert foi muito sábio quando ele falou que busca perfeição, busca morte, porque aquilo que é perfeito parou. Eu falo, se eu estou buscando perfeição e agora que eu chego na perfeição, eu preciso continuar? Não, está perfeito. Aquilo parou. Então, realmente, a imperfeição faz parte do movimento da vida. E conseguir fluir, estar leve com isso, que acho que é o segredo de saber viver e desfrutar da vida. Eu acho que, para hoje, eu acho que a pegada é essa. E você, tem conseguido fazer essas mudanças? Tem conseguido fazer as finalizações?
Tem conseguido viver seus lutos? Fica aí essa reflexão de hoje. Amo vocês. E após o luto, renascendo para a vida. Beijos.